Bom dia. Tá, o nome completo do senhor? José Marcos de Oliveira. Tá, José, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar a sessão de julgamento. Senhor José, nós já conversamos, inclusive agora há pouco no corredor, né? O senhor também conversou com o Arthur, que é oficial de justiça. De início, pelo menos lá na investigação, lá quando esse fato aconteceu, logo depois esse fato aconteceu, o senhor foi ouvido na condição de testemunha sigilosa, ainda na investigação criminal, no inquérito policial. O senhor se recorda disso, né? Isso, o delegado que colocou, não foi eu que pedi. Tá, o delegado colocou isso? Tá, perfeito. Mas, de qualquer maneira, o que eu indago o senhor aqui, e perguntei já informalmente ali, o senhor disse que não tem problema, né? Não tem problema para esse depoimento na presença do acusado, que é o Lucas, e tampouco tem problema também aqui, enfim, participar de uma ação de julgamento que tem um caráter público, né? Isso, tá, não tem problema nenhum. Ok. Em relação ao acusado aqui, o Lucas Felipe Rumon Quintino, o senhor conhece, sabe quem é, né? Com certeza, desde criança. Tá. Parentesco com ele o senhor tem? Não. Tá. O senhor será ouvido como testemunha, por isso presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho. Tá certo? Certo. Quem vai conversar com o senhor a partir de agora, doutora Tiziane, né, promotora de justiça, tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia. Olha só. O doutor acabou de te fazer uma pergunta, eu já começo com essa pergunta mesmo, porque eu li o processo todo. Foi o delegado que disse que era para o senhor ficar sigiloso e não foi o senhor que pediu? Isso. Eu li o processo todo. Eu posso exibir aqui o senhor pedindo para o delegado para ficar em sigilo. O senhor vai manter isso? Na época, vamos dizer assim, que eu não me lembro direito, mas... Mas eu lembro, é isso que eu quero saber. Foi o delegado que impôs ao senhor o sigilo ou foi o senhor que pediu? Ele não impôs, ele pediu, assim, falou se eu gostaria de ser testemunha sigilosa. No momento, pela situação, eu falei, não, até pode ser. Olha só. Naquela ocasião que eu vi, está gravada, eu posso até exibir depois em vídeo. O senhor menciona 3 vezes no seu depoimento de menos de 6 minutos que tem medo do réu. O senhor, aos 3 minutos e 40, diz, o doutor delegado pergunta, por que o senhor quer o sigilo? Aí o senhor fala, porque são pessoas perigosas e eu estou com medo, reticências. Depois, 4 minutos e 23, reitera o temor dos réus, acusa os réus de envolvimento, os réus na época eram 2 investigados, acusa o envolvimento dos réus com tráfico de droga e abre aspas, o senhor fala, eles matam, já vi atirando, as pessoas têm medo dele, reticências, com certeza, daí o depoimento ser sigiloso. Aos 4 minutos e 53 segundos, o Will e Lucas andam armados, tenho muito medo, eles andam armados, Lucas e Will. Não me lembro de ter falado isso, doutora. Certo. E o senhor, mas eu vou exibir, tá? Tudo bem. Mas está escrito aqui, eu faço o reitero, enfim. E o senhor também falou que não tem nenhuma relação com o réu, é verdade? Não tenho nenhuma relação, mas ele era meu vizinho, ele foi criado dentro da minha casa desde pequeno. Exatamente, o senhor fala exatamente isso, que conhece ele desde criança, Tanto que ele foi criado dentro da sua casa e, salvo engano, há um parentesco. Não é parente. Não? Não, o Lucas não é meu parente. O senhor fala em determinada situação que parece que era um sobrinho, um cunhado, alguma coisa assim? Não, meu sobrinho que foi a vítima. Isso. E em relação a ele? Em relação ao Lucas, o Lucas não é parente, ele é vizinho. Tá. Foi criado dentro da minha casa. Exato. E aí eu vou te perguntar mais uma vez, se é tudo assim muito tranquilo como o senhor diz hoje, depois eu vou exibir teu depoimento todo, por que o senhor se mudou, depois de ter dado esse depoimento, do lugar onde o senhor era vizinho dele? Porque a minha esposa não quis mais morar no local. Foi por causa da minha esposa. Foi por isso? É porque, na realidade, ele é sobrinho meu, mas por parte da minha esposa. É isso que eu estou te perguntando, é isso que eu estou querendo saber. Sim, é porque ele é sobrinho da minha esposa e eu, como marido dela, ele acaba sendo meu sobrinho, por isso né? Que eu perguntei, não tem nenhum parentesco, entendeu? O senhor está aqui com o dever de falar a verdade, né, excelência, ele está? Mas eu estou falando a verdade. Certo, tá bom. Vamos um pouquinho mais adiante. Em juízo, né, já em outro momento, depois daquele depoimento que o senhor queria ser sigiloso, o senhor pede ao delegado, e vou expor isso aqui, em outro momento, o senhor escreve uma carta para o juiz. Né? Eu estou aqui com essa carta. Eu escrevi essa carta. Estou na página 237.1. O senhor escreve uma carta quando a juíza, perto da pandemia, cancelou alguma coisa assim, teve um problema no fórum, cancelaram a audiência. E aí o senhor escreve uma carta dizendo tudo que diz para o delegado que eu vou passar aqui filmado. O que aconteceu?
Não aconteceu nada. A situação, quando eu fui até a delegacia, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia do ocorrido. Assim, o porquê daquela situação. Aí o advogado dele me perguntou se ele podia escrever isso. O advogado do réu Isso. te perguntou se podia? Olha só. Nós estávamos na frente do fórum. Olha só, senhor José. Na delegacia de polícia, o senhor está filmado. Uhum. O senhor fala que ouviu os dois tramando a morte da vítima. Não, eu não ouvi. Isso está escrito. Isso está escrito, não, isso está filmado. Não ouvi porque eu estava viajando, cheguei de viagem, estava dormindo no dia do Por que ocorrido. o senhor falou aquilo para o delegado? Eu não falei isso para o delegado. Excelência, tendo em vista a dissonância, Vossa Excelência autoriza que eu pergunte o que aconteceu ou depois eu posso explorar? É porque ele tem o dever de falar a verdade. Ele está... Mas eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo. Então, por que lá o senhor mentiu? Eu não menti em nenhum momento. Não tinha por que eu mentir. Tá certo. Doutora Edicene, talvez uma sugestão. É claro que a senhora é livre para enfim, direcionar a sua inquirição da maneira como a senhora entende que é adequado. Né? Talvez, pelo menos nesse início, né, questionar ele o que aconteceu, aí nós ouvimos o que ele tem para dizer, e aí no final, se houver alguma divergência, alguma dissonância, os pontos específicos podem ser esclarecidos. Aí ele pode contar, enfim, o que aconteceu, né, porque como o interesse também aqui seja levado ao jurado, e ele era testemunha, em princípio, até o momento, sobre o fato ele não falou, né? Talvez seja adequado deixar ele falar, e aí depois... Ele falou há pouco que não viu nada, mas aqui na polícia o senhor disse que ouviu a trama do homicídio. Eu não ouvi e nem muito menos vi. Eu estava viajando, sou motorista. No dia eu cheguei em casa de manhã e estava dormindo. Quando foram me avisar, eu não ouvi e nem vi nada. O senhor fala exatamente isso na polícia, tá? Abre aspas. 1 minuto, mais ou menos 1 minuto e 7. Mais ou menos umas 2 horas da tarde, né? Chega o Will dirigindo uma moto. Acho que era o Will, não posso ter certeza. Não tenho certeza. Isso me falaram. Na qual estava na moto. Mas um gritava para o outro. Abre aspas, o senhor teria dito que teria ouvido. Vamos lá que ele está marcando lá embaixo. Aí o outro falava. De repente, você vai bundear agora? Daí, em um prazo, fala para o delegado, senhor. Daí, em um prazo de 3 a 5 minutos, eu ouvi os estralos de tiros. E depois eu não vi. Minha cunhada me ligou dizendo, mas o menino já estava morto. A mãe chorava muito. Doutora, nessa situação eu não vi e nem ouvi, muito menos o Will e o Lucas conversando. Eu estava dormindo dentro da minha casa. Entendi. Quando aconteceu, umas 2, 3 quadras para baixo... O senhor tem medo do réu? Nenhum, ele foi criado dentro da minha casa. Eu sei, mas é por que o senhor falou durante 3 oportunidades? Não falei isso. Estava ali pedindo para que fosse em sigilo porque tem muito medo dele. Porque na época ele estava andando com outras pessoas e talvez eu achei que poderia me prejudicar no momento. Entendi. Ah, então o senhor falou que tinha medo dele. Não falei que tinha medo dele. Não falei, nunca falei isso pra ninguém. Nem pro delegado. Nem pro delegado. Se a senhora achar isso aí gravado, tudo posso, bem. Excelência, me desculpa, mas eu preciso colocar até para eventualmente nem mais fazer pergunta a ele, tendo em vista a descredibilidade dele. Não tem problema, se a senhora quiser indicar o movimento, Sim. daí só 1 minuto. Até para ser rápido. O depoimento dele é relativamente rápido. Vamos lá. 1 minuto e 7 segundos. Tem à disposição aí? Movimento 29.3. Eu vou só pegar os pontos que eu estou te perguntando. Tudo bem, doutor. Tá pegando. Querido, 29.3, 1 minuto e 7. Eu estava em casa dormindo. Era um sábado, umas 2 horas da tarde. Chegou uma moto com o Will dirigindo a moto. Não tenho certeza se era um dos dois estava na moto, que eu não vi. Mas um gritou pro outro, vamos lá embaixo que ele está marcando lá embaixo. Aí perguntou, e daí, você vai bundear agora? Foi aonde ele subiu na moto e desceram para baixo com uma moto preta. Num prazo de 3 a 5 minutos eu escutei os estralos, os tiros. Aí minha cunhada logo ligou, mas o rapaz já estava morto, o menino já estava morto. Lá estava o Ciate lá, mas o menino já estava morto. Entendeu? A mãe gritava muito, ela chorava bastante. Né? Por favor. E aí o senhor fala
do medo, tá? E aí, tal, 3 minutos e 13 segundos. A primeira vez que o senhor fala do medo. Mas na época não estavam trabalhando, não. São pessoas perigosas? Sim, Você tem medo delas? com certeza. Só para eu entender, então no dia 5 de janeiro, mais ou menos às 14 horas, no bairro Cajuru, você estava em casa. Sim. E como que você escutou, estando em casa, o Will e o Lucas conversarem? Porque a casa é meio que pareia com a rua, né? O meu muro é bem pareia com a rua. Aí a gente acaba escutando pessoas passando na rua, conversando. E a segunda vez, ele reitera, excelência, eu posso não colocar para a gente não... Eu posso não colocar para a gente não perder tempo, mas ele fala a mesma coisa, o delegado pergunta, por que o senhor quer sigiloso, tal, 4 minutos e 23. Tenho muito medo, eu já vi eles matando, eles matam. E depois, de novo, no fim do depoimento. A gente pode avançar para outras Doutora, perguntas? eu não me lembro de ter falado que eu já vi eles matando. Quer que eu coloque aqui também? Eu posso. Por favor, meu caro. 4 minutos e 23. Você tem temor, então, do Lucas e do Will? Sim. Tem medo deles? Sim. Eles são pessoas perigosas porque qual é a fama deles no bairro? Eles mexem com droga, então eles, pelo que a gente vê, eles matam mesmo, né? Atiram nas pessoas, né? Já vi eles atirando, então eu já vi atirando. Sem mais, excelência, obrigada. Então, não há mais perguntas? Então? Não há mais pergunta por parte do Ministério Público. E, tendo em vista que ele tem o dever de falar a verdade diante das dissonâncias, doutora, que talvez Vossa Excelência assim haja. Não estou aqui para mentir, mas muita coisa a gente acaba esquecendo. Tá ok, pelo Ministério Público não tem mais perguntas, pela defesa. Sem perguntas. Sim, excelência, obrigada. Bom dia. O senhor já mencionou que conhece o Lucas desde a infância. O que o senhor sabe nos contar de como esse rapaz foi criado, como é o comportamento dele, ali onde ele viveu? O que o senhor pode falar a respeito do Doutora, Lucas? o Lucas ele foi criado dentro da minha casa. Talvez ali por eu ter falado que essa situação de ter medo não é por ele, é por outras pessoas. Certo. Eu conheço muito bem o Lucas, sei quem que ele é, conheço a mãe dele, conheço o padrasto dele. Ele é uma pessoa que eu nunca, jamais teria medo dele, certo? Não pela situação que aconteceu, porque eu conheço ele. Ele foi criado junto com meus filhos. Certo. Desde que idade o Lucas trabalha? Pelo que eu conheço, ele trabalha com o tio dele desde a idade dos 13, 14 anos, não tenho certeza. Certo. Quais crimes, antes desse que ele vai ser julgado hoje, ele cometeu que o senhor tem conhecimento? Que eu tenha conhecimento nenhum. E depois da morte de Wesley, quais outros crimes foram cometidos por ele? Não sei, doutora, porque eu saí da região. Mas tem conhecimento que ele responda a alguma outra ação penal? Não. Não? O senhor tem conhecimento, ouviu falar que o Wesley, que é vítima do crime de homicídio, teria efetuado os disparos de arma de fogo contra o Lucas e contra outra pessoa? Sim. Quem é a outra pessoa que o Wesley atirou? Bom, no dia, a gente estava na esquina, estava eu, o Lucas, a gente na minha casa era de esquina, conversando. Eu não me lembro bem, mas tinha mais um vizinho, acho que o Anderson, uma coisa assim. E foi aonde a gente escutou os tiros. Tá. Você sabe se o Lucas estava sendo ameaçado pelo Wesley? Eles estavam brigados. Ameaçado eu já não sei. Tá. Como começou essa briga? Começou numa festa em frente à minha casa, que tinha um churrasco de um vereador. Uhum. E teve uma confusão entre os pais do Wesley e a mãe do Lucas. E o Wesley acabou agredindo a mãe do Lucas. O que o senhor sabe dessa agressão? Como que foi essa agressão? Ele bateu nela. Certo. Que idade tem a mãe do Lucas, o senhor sabe? Não tenho ideia. Não. Antes desse fato que coadunou com a morte do Wesley, houve algum outro confronto, briga que o senhor tenha conhecimento? Não. Tá. Hoje você tem contato com o Lucas e com a família dele? Não. Não. A família da vítima, o senhor tem contato ainda? Também não. Não.
O senhor sabe se o Wesley, que é a vítima, tinha outros problemas ali? Era uma pessoa tranquila, não era? Era uma pessoa violenta, não era? Andava armado, não andava? O Wesley, ele era meio briguento. Ele armado, eu não sei, porque só no dia que ele atirou lá em cima no menino lá, eu vi que nós estávamos na esquina, entendeu? Mas ele tinha problema, sim. Tá, estou satisfeita, excelência. Devolvo a palavra. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? José, eu entendi aqui que o senhor disse que não se recorda o que o senhor disse na delegacia, e também pelo que o senhor me disse aqui, o senhor disse que é caminhoneiro, é isso? Sim, trabalho com caminhão. E que inclusive estava trabalhando, não estava em Curitiba, na cidade, é isso? Nessa época eu tinha acabado de chegar de viagem. Nesse dia eu tinha chegado de manhã de viagem e fui dormir. Tá, entendi. Quando é que o senhor ficou sabendo aqui desse episódio aqui? A mãe do Wesley me ligou, desesperada, que ele estava lá embaixo, baleado. Uhum. Quem que é a mãe do Wesley? Vanessa. Uhum. E aí o senhor fez o quê? Eu corri lá, mas quando eu cheguei lá, o SEAT já tinha levado o menino. Ah, tá, mas então o senhor estava em Curitiba, é isso? É que o Sim. senhor, no início aqui, se eu não estiver enganado, isso está registrado também, não tem motivo para a gente discutir aqui, é só voltar o vídeo, né? Eu tinha entendido que o senhor falou que nem em Curitiba estava trabalhando, que não estava no local, então o senhor estava na sua casa. Eu estava em casa. Ah, tá, perfeito. Bom, José, veja, eu disse para o senhor aqui no início da nossa conversa, da inquirição, vamos chamar de conversa aqui, que nada mais é do que uma conversa, né? Acerca do dever que o senhor tinha de contar a verdade, né? E eu observo aqui, veja, eu não faço juízo de valor aqui se o senhor tem razão na sua narrativa, razão no sentido de dizer, contar a verdade, né? No que o senhor disse aqui hoje, no que o senhor disse para o delegado de polícia, pelos trechos, inclusive, que foram aqui exibidos, o senhor assistiu, né? Se o senhor se recorda, não se recorda, mas é fato que objetivamente aqui tem divergência, né? Uhum. E essa divergência pode sugerir que houve aqui uma narrativa que não está de acordo com a verdade, ou em outras palavras, uma mentira, uma afirmação falsa. Isso, conforme eu expliquei para o senhor, pode caracterizar a prática de um crime de falso testemunho. Nesse ponto aqui em plenário, isso foi aqui suscitado pela promotora de justiça, quem decide isso não sou eu, né? Me cabe aqui apenas presidir o julgamento, verificar se objetivamente há um indicativo disso, depois submeter para os jurados. Nós temos outras pessoas para serem ouvidas, o próprio acusado aqui terá o oportunidade de falar, se o caso for, se assim entender, né? Mas por enquanto, atendendo aqui também a postulação que foi feita pela promotora de justiça, o senhor permanece, não fica liberado, tá certo? Pode ser que nós tenhamos que ouvir o senhor novamente, e também, se o senhor entender até o final do julgamento que tem algo a mencionar, a se retratar ou apenas a confirmar, também fique à vontade. O senhor tem contato com o Arthur, tem contato comigo, é só apontar, a gente pode sim fazer a sua oitiva novamente, certo? Isso vai ser avaliado oportunamente. Eu não tenho também mais perguntas, daí, José, eu agradeço, e por enquanto a gente encerra, tá bom? Obrigado. Tudo bem. Tá bom. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo? O nome completo do senhor, qual que é? Adriel Alves Vieira. Tá, Adriel, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou juiz de direito, e faremos aqui a sua inquirição. O senhor foi indicado na condição de testemunha, mas antes de prosseguir, em relação à pessoa que é acusado, Lucas Felipe Romão Quintino, né? O senhor conhece, sabe quem é? Não, só conheço de vista. Tá, perfeito. O senhor será ouvido na condição de testemunha, presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho. Sim. Né? E também esclareço, reforço aqui, que na prática o senhor não pode omitir, nem fazer afirmação falsa, nem contar, vamos dizer assim, de maneira mais ampla, mentiras. Sim. Né? Porque isso pode render para o senhor aqui uma responsabilização por um crime que se chama falso testemunho, tá certo? Certo. Quem vai conversar com o senhor a partir de agora são os advogados aqui do acusado Lucas Felipe Romão Quintino. Então a senhora tem a palavra, fique à vontade. Bom dia. Eu não atuei na primeira fase desse processo, assumindo então a defesa do Lucas só após a pronúncia e já com data de designação do júri. Mas ouvi o seu depoimento em juízo e ouvi o vídeo que foi juntado nos autos. O senhor aparece como uma testemunha presencial. Foi arrolado pelo defensor anterior, inclusive estava com o senhor lá fazendo esse vídeo. Eu te pergunto, o senhor foi obrigado a fazer esse vídeo? Não. O senhor fez
Sim. O senhor estava realmente? Estava. Estava. Sim. No local, na hora, eu estava na barbearia. Estava saindo da barbearia. Certo. Antes de nós adentrarmos nessa questão propriamente dita do crime, o senhor conhece o Lucas há quanto tempo? Ah, eu conheço ele de vista desde pequeno, estudamos junto, mas nunca foi contato, tipo, de amigo, só, tipo, de vista, assim, igual eu tô vendo hoje. Só. E o Wesley, o senhor tinha contato, era amigo, o que o senhor sabia dele? Também, só de vista, Certo. E o senhor mora ali naquela região também desde pequeno? desde pequeno. O senhor tem quantos anos? 26. O senhor tem passagem pela polícia? Não, Não? Nunca entrou numa delegacia? já. Pelo Mas quê? por causa do meu irmão. Tá, mas o senhor não tem Eu não. nenhuma condenação. Certo. O que o senhor... Como que era o Wesley? Ah, no momento, tipo, eu vi ele no colégio, eu vi ele violento, sempre brigando no colégio, sempre tendo atitudes, tipo, radicais. Certo. Você sabe se ele andava armado, não andava? Então, falar assim que ele andava, eu não sabia, porque, tipo, eu sempre trabalhei, tipo, pra mim não faz questão saber quem tá no lugar errado, no momento errado, na hora errada. Eu sempre trabalhei. Daí, por mim, tipo, eu via ele assim, pra mim era uma pessoa normal. Quem que informou para o senhor que estava rolando uma audiência e que era para o senhor aparecer? O pai dele, a primeira vez foi o pai dele que falou que ia chegar uma comparação pra mim aparecer na audiência. O pai do Wesley. Do Wesley. Pai do Wesley que te procurou. Sim. Certo. O que o senhor viu no dia dos fatos? Que o senhor se recorda? Que eu me recordo foi que o quê? O Lucas estava numa esquina, o Wesley na outra. E a barbearia é aqui e o mercado é aqui. Eu saí da barbearia, eu vi o Wesley e o Lucas um olhando pro outro. Daí do nada o Wesley fez assim e virou a cabeça. O Lucas também fez o mesmo movimento e fez assim, daí atirou. Foi um tiro, que eu me lembro foi um tiro. Daí pegou o Wesley e caiu. Mas não, tipo, o que eu vi na minha visão, o Lucas foi tentar se defender. Tá. Essa é a sua visão. O senhor tinha conhecimento de ameaças anteriores entre eles ou não tinha conhecimento? Ah, eu já tinha ouvido boatos que o Wesley tinha tentado pegar o Lucas umas vezes. Tá. E esse boato dele tentar pegar anteriormente, como que foi? Foi que o Wesley saía da casa dele e ia lá no Lucas provocar. Certo. É que eu chegava sempre umas 11h30, meia-noite do serviço, daí, tipo, eu sempre vi o Wesley de carro, aprontando na rua, mas o Lucas, assim, até esse horário da rua, eu nunca tinha visto. Certo. Depois desse disparo que o Lucas faz, o que acontece na sequência? Na sequência, reuni todo mundo perto do corpo do Wesley, daí chamam o Ciato e levam ele. Certo. E o que é feito da arma que estava com o Wesley, que em tese o senhor disse que... Sim, daí essa parte eu não vi. Não vi. Não vi. Mas existiu uma Existiu outra arma. outra arma. Certo. O senhor ouviu falar que o Wesley teria agredido a ex-mulher, inclusive com uma arma de fogo, com coronhadas? Sim, ouvi dizer. falar. O que o senhor ouviu dizer deste fato? Ouvi dizer que ele brigou com a mulher dele e deu umas coronhadas na mulher dele. Até abriu a cabeça, na ex-mulher dele, até abriu a cabeça dela, o que eu ouvi dizer, né? Certo. E o que isso tem a ver com o caso em concreto, doutora? Eu vou mencionar. A minha relação, doutora, é mostrar que ele tinha uma arma. Porque é mencionado no processo anterior que ele tinha uma arma. Essa é a minha linha de raciocínio. Posso seguir? À vontade, doutora. Se for esse o caso, né? O senhor, então, comparece espontaneamente, conta os fatos e o senhor é uma testemunha ocular. O senhor não veio aqui inventar uma história para gente. Criar, para tentar ajudar. Não, o Lucas... Seu melhor amigo, o senhor está querendo proteger ele. Não, na verdade o Lucas nunca foi amigo, é só de vista assim mesmo. Tipo, eu nunca dei beleza pro Lucas, tipo, nunca troquei ideia com ele, é só de vista assim, ó. Eu e o Lucas se conhece só de vista. Nem o advogado anterior procurou o senhor para o senhor vir inventar uma história aqui. Não? O que o senhor está falando a gente pode acreditar. O senhor realmente estava lá. Estava lá. E viu que o Lucas agiu para se defender. Sim. Tá certo. Muito obrigado. Devolvo a palavra, excelência. Ministério Público? Sim. Olá, Adriel. Olá. Adriel, olha só.
Conforme disse a doutora, o senhor aparece no processo, né? Aparece. Sim. Porque o fato aqui foi início de janeiro de 2019, e o senhor depois aparece em um vídeo cinematográfico feito pelo advogado do réu, o senhor indicando como foi que a vítima morreu. Não é? Quem foi que te achou? Porque não foi a polícia, que estava o tempo todo pesquisando lá pessoas. Por que ninguém te achou e só o advogado do réu te achou? Não sei também. No dia, no momento, minha mãe só falou assim pra mim: filho, tem alguém aqui te procurando. Eu peguei e falei: mas quem que tá me procurando? Eu tô trabalhando, quem que tá me procurando? Daí até então eu saí do serviço pra ir ver. Quando eu fui ver, era ele. Era ele quem? O ex-advogado do Lucas. Sim, e o que é que ele te perguntou? Ele ele pegou e falou bem assim pra mim: você pode fazer um vídeo pra mim? Eu peguei e falei: eu posso? Eu peguei e fiz o vídeo lá que mostraram. Que o vídeo, né, que a gente tem aqui, que foi juntado no processo, Sim. O senhor faz uma caracterização, até na audiência o senhor Sim. faz uma caracterização assim, né? Sim. E isso corresponde ao que o senhor viu no dia do crime. Sim. Tá. O senhor diz hoje que estava numa barbearia, não é isso? Sim. Estava saindo de uma barbearia? Tem a barbearia bem de esquina. Tá. Estava saindo da barbearia e estava indo para onde? Pra casa. Pois é, no dia da tua audiência o senhor disse que estava comprando comida para tua cachorrinha. Estava saindo da barbearia ou estava comprando ração para cachorrinha? Saindo da barbearia. Pois é. Essa barbearia fica a quantos metros ali da região onde ele morreu, o Wesley morreu? Fica uma esquina da outra. É? Sim. Esquina da outra, aí o senhor saiu e foi lá. Fica nem uma quadra. E a cachorrinha? A cachorrinha continuou comigo. É. Sim. E naquele dia, não foi comprar ração para cachorrinha? Sim. Mas saiu da barbearia. Sim, ó o que eu fiz. Eu tava na barbearia, eu saí da barbearia, fui direto comprar ração. Você não foi para casa agora? Sim, eu ia ir pra casa, porque minha casa é assim, ó. A minha casa fica aqui, a barbearia aqui, o mercado aqui, o negócio da ração aqui. É tudo numa rua só. Entendi. E a gente está falando de que dia da semana? O dia do crime? O dia eu não me lembro o dia Não que aconteceu lembra? o crime. Não. O senhor não trabalha todo dia? Trabalho? O horário do crime foi umas 3 horas, 2 e tantas. Sim, 3 foi horas. o dia da minha folga. Isso. E o senhor folga que dia? Antes, no meu antigo trabalho, eu folgava toda quarta-feira. Pois é. E o senhor disse também na audiência que o senhor não ficou porque no dia seguinte ia ter que trabalhar. Sim. Né? E o senhor trabalhava naquela época que dias da semana? Todos os dias da semana, menos nas quartas. Pois é, o crime foi sábado e o dia seguinte era domingo. O senhor trabalha domingo? Trabalho. Ué, o senhor não trabalhava todos os dias menos a quarta, falando agora? Sim, porque... Olha, Vossa Excelência. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Tá. Adriel, eu formulo aqui um pedido de esclarecimento acerca de umas respostas que você deu aqui às advogadas e agora à promotora de justiça. O senhor disse que estava na rua quando então avistou as duas pessoas, que no caso um era o Lucas, que é acusado, e a outra a vítima, e aí verificou que o Wesley estava de posse de uma arma e ia atirar contra o Lucas, ou pelo menos fez menção de que isso ia acontecer. Sim. Tá? O senhor viu essa arma do Wesley? Não vi, eu só vi ele meio que se coçando assim, ó. Daí depois disso eu não vi mais. Ah, tá, mas então peraí, Adriel. Porque, veja, se eu não estiver enganado, isso também não é motivo para discussão, porque está registrado no canal de vídeo, né? Sim, sim. O senhor disse que ele sacou uma arma, então não foi que sacou uma arma, ele estava coçando, é isso? Tipo, Coçando ele o quê? foi pegar. Ele estava na coçando cintura. o quê? Que o senhor disse que parecia que estava se coçando. É que, veja, Adriel, eu vou ser bem enfático com você, e a nossa conversa aqui precisa ser bem direta, objetiva, concreta. Né? Estamos tratando aqui de um fato que é bem definido, né, que é objeto da acusação, que vai ser submetido aos jurados, e que é um fato que encerra, em princípio, aqui, sob a perspectiva que se queira enfrentar, um fato grave. Eu digo isso porque uma pessoa morreu, outra que é acusada, né, e tem uma acusação que pode render também uma pena que é significativa. Né? Eu vou perguntar novamente, o que o senhor viu exatamente? Quando eu pergunto para o senhor o que o senhor viu exatamente, não é o que o senhor imagina, não é o que o senhor julga correto, ou o que o senhor julga que é certo ou errado em relação à conduta da vítima ou do acusado. O que o senhor viu? O que eu vi
foi que o Wesley fez isso daqui, o Lucas fez no mesmo ritmo. Daí o Lucas fez assim, virou o rosto e atirou. E o Wesley, na hora que ele caiu, eu não vi, porque ele caiu meio que assim, ó. Daí eu acho que eu vi, realmente eu vi um negócio preto embaixo dele, mas não sei o que era. No dia no local encheu de pessoa, daí eu continuei fazendo meus fazeres e fui embora. Tá. E aí quando ele se coçou, como o senhor disse, ou na sua avaliação fez menção de que sacaria alguma coisa, né, que o senhor disse que não viu que era uma arma, mas que imagina que seja algo preto e que o senhor então cogitou que fosse uma arma, né, talvez Sim. uma arma de fogo. O Wesley, quando recebeu o disparo, estava em que posição? Ele estava de pé, estava sentado, estava caído, de costas? Estava de pé. Uhum. Tá, de pé. Tipo, tava um de frente com o outro. Daí o Lucas fez assim. Assim ele foi correr e virou e pegou na nuca dele, eu acho eu. Uhum. Daí o senhor acha que foi correr e pegou na nuca, mas o senhor viu? Eu vi. Ele tipo foi virar assim e pegou. Ah, entendi. O Wesley virou e pegou na nuca dele. Tá. Adriel, o senhor já foi ouvido aqui numa audiência. Que acho que foi no outro prédio, eu não sei se foi na pandemia, aqui talvez tenha sido, né? Foi por vídeo, é isso? Eu acho que foi isso. Tá, entendi. Que era uma audiência também, que era, eu creio que com a minha colega, a doutora Michele, tinha também um promotor, uma promotora, advogado, enfim, né? O senhor esclareceu isso quando foi ouvido lá ou não? Não. Não. Por que o senhor não esclareceu isso lá? Porque no momento eu estava com o advogado do lado e ele falou que não precisava falar muitas coisas. Eu não falei, eu só falei o necessário. Ah, tá, mas o advogado disse para você o que tinha que falar, o que não tinha? Sim. Uhum. Tá, mas em que circunstância que isso aconteceu, Adriel? Aconteceu a hora que eu cheguei, ele falou, eu vou te instruir, você fala. Daí eu peguei e falei. Tá, mas vou instruir você? Eu não entendi. Falar, fazer o quê? Falar o que eu falei na audiência passada, que tipo, ele mandou inventar uma outra história, mas a história real é essa que eu acabei de falar. Tá, e essa outra história que ele mandou, né, nas suas palavras, mandou inventar, o que era? É que o Wesley estava armado, mas realmente eu não vi, porque eu só vi a hora que ele caiu que tinha alguma coisa preta embaixo dele. Ah, tá. E aí o senhor disse na audiência que tinha arma, é isso? Isso. Tá, e o senhor fez isso porque o advogado mandou? Eu não entendi. Que o advogado falou, eu vou te instruir, você fala que ele estava armado. Eu falei, tá bom? Tá, entendi. Esse advogado estava com o senhor por ocasião da audiência, que foi por vídeo, é isso? Tá, quem que é o advogado? No momento eu não me lembro, mas eu acho que o nome dele era Alexandre, sei lá o nome dele. Tá, Adriel, eu vou, de novo aqui, né? O senhor compreendeu qual que é o alcance da nossa conversa. Sim. Né? Ninguém aqui está enganando ninguém, espero. Né? Eu não estou aqui tentando, vamos dizer assim, fazer uma armadilha para que o senhor diga o que não aconteceu ou induzindo. Sim. Se o senhor se sentir nessa condição, me fale e a gente muda talvez a maneira de conversar. Sim. De alguma forma, pelas coisas que eu estou dizendo para o senhor se sente aqui coagido, pressionado, ameaçado, ou o que o senhor está me contando aqui é o que efetivamente aconteceu agora, né? Naquele dia, enfim. É o que aconteceu naquele dia, realmente, que eu tô tudo falando. tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tá, então tá ótimo. Então eu vou repetir essas perguntas, Adriel, para que não tenha margem de dúvida, né? O senhor me relatou que foi até um escritório, é isso? Sim. Tá, onde que era esse escritório? Ali no centro. No centro. E esse escritório era de quem? Do doutor Alexandre. Tá, que é um escritório de advocacia. Advocacia, isso. Tá, quem é que estava junto nesse dia lá? Só eu e ele. Tá, tudo bem. E por que o senhor foi até o escritório dele? Porque ele me pediu, ele falou que era urgente, daí eu peguei e fui. Tá, mas o senhor sabia que foi lá por conta de uma audiência? Não. Na hora que eu cheguei lá que eu fui saber que era audiência, porque no momento não tinha chegado nenhum papel para mim em casa. Tá, e aí foi ele que ligou para o senhor? Sim. Uhum. O Lucas também conversou com o senhor nessa época? Tá, e o senhor tinha conhecimento que era advogado do Lucas ou não? Não, no caso eu pensei que era advogado público. Uhum. Daí eu peguei depois de uns anos que eu fui saber que era advogado do Lucas. Depois de uns anos? Depois de um tempo pra cá. Tá, tudo bem, mas independentemente de ser um advogado público ou não, o senhor usou como uma palavra, mandou que eu inventasse. Sim. O que significa para o senhor inventar uma história?
O que significa que ele quis... A verdade ou a mentira? Ele queria que eu falasse a mentira, mas realmente eu estou falando a verdade. Tá, mas naquela oportunidade da audiência o senhor contou uma mentira? Não. Uhum. Não, o senhor não atendeu o pedido dele? Não. Então? Não atendeu. Tá. Adriel, veja, conforme dito, também não sei se é de conhecimento do senhor, mas esse depoimento que o senhor prestou lá em audiência, nessa circunstância que o senhor está me relatando, que eu também não sabia, né, porque Sim. não tenho acesso a esse contato que é feito fora do que é formulado no processo, também não fui eu que participei dessa audiência. O senhor está me dizendo aqui, enfim, algo que em princípio, isso não cabe a mim avaliar, né, mas que aparentemente não está de acordo com o que se espera, não só de quem atua num processo, mas de qualquer pessoa. Né? Não tem que forjar as coisas, não tem que mandar inventar e tampouco vir trazer mentira para o judiciário, certo? Então eu vou, em princípio, aqui encaminhar a cópia dessa nossa conversa, todo esse processo aqui, a partir das suas palavras. Veja, eu não faço juízo de valor se isso aconteceu ou não e tal, apenas considerando o que o senhor me disse, e também não me cabe julgar essa circunstância. Vou encaminhar aqui para a Ordem dos Advogados do Brasil para verificar quem é o advogado, o que aconteceu, né? Por enquanto, o senhor não fica dispensado, o senhor vai aguardar ali. Eu vou fazer de novo a anotação que eu fiz no início em relação ao crime de falso testemunho, porque eu identifico também, abstraindo essa questão do advogado, do que foi dito, eu identifico aqui objetivamente, de novo, repito, né, para ficar muito claro para o jurado, aqui eu não faço juízo de valor, quem está certo, quem está errado, se tem culpa ou se não tem, se a promotora nos seus pedidos terá razão ou a defesa, em absoluto. Quem resolve matéria de fato aqui são os jurados, né? Mas o que importa saber aqui, e é isso que guia a minha atuação, é que objetivamente tem aqui divergências entre o que o senhor disse lá naquela audiência, divergências entre o que o senhor me disse aqui, divergências se confrontado com o que o acusado disse no seu interrogatório, né, no interrogatório judicial, e depois uma outra oportunidade também no inquérito policial. Tá certo? Sim. Então o senhor vai aguardar ali e nós vamos prosseguir com o julgamento. Né? Se em algum momento também, eu digo isso porque tem uma previsão em lei aqui, eu não digo que o senhor cometeu um crime de falso testemunho, nem tampouco eu vou quesitar isso, mas é que eu preciso talvez mais elementos para conseguir avaliar isso de maneira um pouco mais ampla. Tá? Se o senhor tiver até o final do julgamento algo a dizer diferente do que o senhor disse, ou que o senhor ocultou, ou que o senhor, né, no decurso das horas aqui acabe lembrando, fique à vontade, fale com o Arthur, venha, converse comigo, a gente pode ouvi-lo novamente se o caso for. Tá certo? Pode encerrar ali, por favor. A providência preventiva que o senhor tomou de ficar lá e não definir ou não pela aquisitação ou encaminhamento imediato de peças relativamente ao depoimento dele, o Ministério Público pediria, sim, que ele fosse aqui deixado e fossem tomadas as formalidades relativas à declinação de um falso testemunho. E isso porque existe, eu contabilizei aqui, 5 pontos que ele não só desdiz, como ele diz coisa nova e diz coisa diversa. Então, caso Vossa Excelência precise de mais instrumentos aqui para avaliar a falta de consistência dos depoimentos dele, que só foram prestados dentro da sala do advogado, ele estava dentro da sala quando prestou depoimento, orientado por esse advogado, palavras dele aqui agora, e 5 pontos que depõem aqui contra um falso testemunho, inequivocamente perante 2 juízos, ou lá, ou aqui, ou em ambos. Enfim, caso Vossa Excelência precise de instrumentos. Ok. Doutoras, pela defesa do acusado Lucas, naturalmente que as senhoras, em princípio, aqui não atuam enquanto advogadas da testemunha, mas como isso tem reflexo, e nem tampouco quero crer pelo advogado que foi referido, né, pelo menos não formalmente aqui, mas como isso tem reflexos em relação aqui ao acusado Lucas, a senhora tem a palavra, se tiver alguma consideração, alguma colocação, enfim, algum requerimento a ser feito, também fique à vontade. Não, Excelência, como bem pontuou o senhor, eu não sou advogado da testemunha, estou aqui fazendo defesa apenas e tão somente do Lucas e não tenho nenhuma relação com o que aconteceu durante a instrução processual. Vou lidar com isso no momento da minha sustentação oral. Tá ótimo, então. Aí só, doutora Ticiane, eu reitero o que eu disse em relação à possível aquisitação do falso testemunho, que foi o que eu disse aqui. Inclusive, eu disse que queria encaminhar, e em princípio vou encaminhar aqui para a Ordem dos Advogados do Brasil, para que se verifique, se for o caso, tem para a autoridade policial para que, né, verifique se há alguma conduta de relevância penal. Mas antes de encaminhar e antes de quesitar e também antes de encaminhar essas peças, eu vou ouvir, eu não sei se já questiono aqui desde logo, doutora Daciele, a senhora fala pelo acusado Lucas, ele será interrogado, responderá as perguntas de todos os presentes? Sim, tá, sim. Então eu vou aguardar, né, porque tem alguns outros pontos, conforme eu disse aqui, que também, em princípio, evidentemente, tem divergência, pode ser só uma avaliação em princípio que não tenha sido a mais adequada, ou pode ser pura e simplesmente, conforme dito aqui,
algo que se resolve por outro meio. Então, só, Lucas, por gentileza, pode sentar ali. Tudo bem, Lucas? Bom dia. Bom dia. Nome completo qual que é, Lucas? Lucas Felipe Romão Quintino. Tá, Lucas, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar esse julgamento, tá certo? Faremos aqui seu interrogatório, tá bom? O atual endereço qual que é, Lucas? Rua São Felipe, 970. Tá, qual que é o bairro? Cajuru. Aqui em Curitiba, né? Sua profissão, Lucas, sua ocupação Vidraceiro. atual? Vidraceiro. Tá, renda mensal aproximada, quanto é que o senhor ganha em média por mês? Uns 1.400, daí, dependendo das vezes que faço serviço por fora, daí eu ganho um pouco mais daí. Entendi. Chegou a frequentar a escola até que série? Sim, até o primeiro grau do ensino médio. Tá, desculpa, eu não entendi. Até o primeiro grau? Primeiro grau do ensino médio. Ah, tá. O primeiro ano do ensino médio, é isso? Complementou o que Primeiro ano do grau, ensino médio. fundamental e tá. O senhor tem que idade hoje? 25. Ler e escrever o senhor sabe? Sim. Tá, perfeito. É casado? Sim. Tem filhos? Sim. São quantos? Uma filha de 3 anos. Tá, ela mora com o senhor? Sim, senhor. Tá, tudo bem. Problema de saúde tem, Lucas? Alguns problemas no estômago, assim. Já Tá, fiz mas tá em cirurgia. tratamento? Eu Sabe tenho dizer uma, o que é? eu fiz uma cirurgia de hernia de vesícula, tirei a vesícula e tenho uma hernia de ato no estômago. Tá, perfeito. Fora esse processo criminal, o senhor tem ou teve outros? Nunca. Só esse. Ok. O senhor sempre residiu aqui no estado do Paraná? Sim. Tá, em algum outro estado o senhor teve problema com a polícia? Nunca. Tá, perfeito. Em relação à acusação, o senhor tem conhecimento? Da acusação? Sim. Isso, da acusação, né? Conversou com os advogados também? Sim. Tá, então veja, Lucas, a partir de agora o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se o senhor quiser, pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Só que, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida, tá certo? Sim. O senhor tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Sim. Tá, Lucas, veja, a pergunta que se faz início aqui ela é bem simples, né? Bem direta. Diz o Ministério Público que no dia 5 de janeiro de 2019, por volta das 15 horas ou 3 da tarde, né, em via pública, na rua Olga Balster, próximo ao número 635, bairro Cajuru, aqui em Curitiba, o senhor Lucas Felipe Romão Quintino teria aqui matado a vítima Wesley Luan Leite Padilha, e segundo diz o Ministério Público aqui na acusação, fez isso mediante um disparo de arma de fogo. Diz também o Ministério Público que foi empregado aqui um recurso que dificultou a defesa da vítima, né, porque o senhor teria abordado ela, a vítima, em via pública, né, e de forma repentina pelas costas seria então efetuado esse disparo. Esse fato é verdadeiro, é falso? Não foi repetindo pelas costas, não. Tá, o que é que houve aqui, Lucas? Eu estava indo ao mercado, em volta de umas 2 horas, 1 e pouco da tarde, 2 horas. Eu encontrei com o Wesley. E ele sacou, fez menção de sacar a arma para mim, eu vi a arma dele. E eu consegui ser mais rápido que ele, virei e atirei, saí correndo. Tá. Esse episódio aconteceu em via pública, é isso? Sim. Na rua? Isso. Nesse endereço está retratado aqui. Eu não sei o endereço lá. Tá. Mas é próximo do mercado ali. Bem. Tá, próximo de qual mercado? É o mercadinho amarelo que se chama. Tá. E que horário que era, mais ou menos? Mais ou menos umas 2 horas. 1 e pouco, 2 horas. 1, 2 do que? Da tarde ou da manhã? Isso. Da tarde? Isso. Tá, perfeito. Que dia da semana que era, você recorda? Não vou me recordar, era bem no começo de ano, né? Mas eu acho que talvez pode ser um final de semana. Tá. Qual que era a razão pela qual o senhor estava nesse dia, nesse horário, nesse Armado? local? Você disse? Isso, o que o senhor estava fazendo ali? Né? Eu estava indo no mercado comprar mistura. No mercado? Comprar mistura. Tá. Comprar mistura, quando o senhor diz, seria comida, é isso? Isso. Tá, perfeito. E aí o senhor já mencionou que estava armado, né? Sim. Tá. O senhor tinha autorização para portar essa arma? Tinha documentação dessa arma, não? Não tinha, senhor, mas eu estava sofrendo muitas ameaças por ele e eu tinha que andar. Ele estava ameaçando minha família. Vamos com calma, né? A gente faz as perguntas aqui, a gente responde pergunta e responde de maneira pausada, a gente possa se entender. Perfeito. Que arma que era, Lucas? Era um 38. E o senhor adquiriu esse 38 e de que forma, em que circunstância? Eu peguei emprestado com um rapaz, que eu estava sofrendo muitas ameaças. Eu precisava deixar comigo para me se defender. Tá. Que rapaz que era? O nome dele era... Esqueci o nome, ele já se mudou de lá, era Cristiano. Tá, mas qual que era a relação que o senhor mantinha com o Cristiano? Eu sabia que ele tinha uma arma e ele trabalhava de obras, assim. Eu sabia que ele tinha uma arma e eu fui lá e falei para ele que precisava me defender, precisava muito. Tá. O senhor mencionou que ele trabalhava com obra e sabia que tinha arma. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Assim, o fato de trabalhar com eu obra? sabia que ele tinha uma arma. Tá, perfeito. Não tinha nada a ver com o trabalho dele? Não. Tá, tudo bem. Eles tinham uma arma e o senhor já conhecia ele? Conhecia, ele era ali do bairro ali. Tinha uma amizade? Amizade assim não, mas
Eu precisei nele no momento para ele poder me... E aí o senhor pediu emprestada a arma para ele e disse o quê? Que eu tava sofrendo ameaças. Sofrendo ameaças, entendeu? Já fui... Tá. E ele emprestou de maneira gratuita, graciosa para o senhor? Emprestou. Eu falei que precisava muito. Fica aquela Era a arma. primeira vez que o senhor emprestava a arma de alguém? É, a primeira vez, nunca peguei numa arma. A primeira vez. Esse tipo de coisa é comum, as pessoas no bairro emprestarem arma para quase desconhecidos, né, ou conhecidos ali da região, sem ter amizade, sem ter qualquer outra contraprestação? A única coisa que eu tinha para fazer era isso, pedir arma emprestada para ele. Eu tinha a única... Eu entendi, a gente vai chegar nessa parte, fique tranquilo, Lucas. Na verdade, a pergunta foi outra, né? Eu perguntei se na região, no bairro ali, é comum eu não que sei as pessoas te dizer. emprestem arma para... Não sei te dizer isso também. Tá. É que se o senhor foi lá pedir emprestado... Eu fui emprestado porque eu precisava muito, entendeu? Mas eu não sei se outras pessoas pegam emprestado arma de alguém. Foi algo bem episódico mesmo, bem eu precisei. excepcional. Tá bom. E aí o senhor disse que pegou essa arma porque estava sendo ameaçado. Sim. Ameaçado por quem? Pelo Wesley. Que é a vítima aqui, né? Isso. Tá. O que tinha acontecido que o Wesley ameaçava o senhor? Ele tinha batido na minha mãe. Tinha batido na sua mãe, que foi a dona Denise, foi ouvida aqui, né? Isso. Tá. Quando é que ele bateu na sua mãe? Eu não vou recordar, tipo, a data mesmo. Mas foi num churrasco da política. Tá. Foi uma única vez? Que ele bateu na minha mãe? É. Sim. Tá, tudo bem. Esse fato aconteceu no dia 5 de janeiro de 2019, correto? Que ele morreu. Isso, que ele morreu, né? Que o senhor diz aqui que estava com a arma, enfim. Quanto tempo antes desse fato, né, aproximadamente, não precisa dizer o dia se o senhor não souber, né? Aproximadamente que esse episódio envolvendo a sua mãe, aí a agressão à sua mãe aconteceu? Porque ele bateu na minha mãe até o dia do Isso, homicídio. quanto tempo passou? Passou 1 ano e pouco, 2 anos. Tá, entre 1 e 2 anos, é isso? 1 ano e pouco, 2 anos. Então, se foi aqui em janeiro de 2019, 18, foi lá o quê? 2017, por aí? Isso, isso aí. Tá, perfeito. E aí o senhor disse que isso aconteceu num churrasco, isso, num evento Foi político? num churrasco. O que era? Era um era encontro, de política. É isso? Só que eu não entendo esse negócio de política muito bem, sabe? Mas era de política. Era um evento promovido por um Isso, candidato, político. é isso? Isso, candidato. Ok. O senhor estava junto nesse dia? Não. Tá, e o que aconteceu nesse evento aí, pelo que o senhor sabe? Foi a briga, né? Daí envolvendo a família dele, que é minha mãe, e que ele ficou agressivo, né? Veio pra cima dela e agrediu ela. Tá, e o que motivou essa discussão, essa briga, enfim, essa agressão física que o senhor menciona? Foi discussão entre a família, minha mãe e a família dele. Acho que é a mãe dele que estava no local, a mãe dele. Qual foi o motivo? Porque ele estava lá, tipo, provocando, como é que eu vou dizer? Por motivo grátis, tipo, tirando sarro, sabe? E zombando da minha mãe ali no momento e... Tá, mas quando o senhor disse que estava tirando sarro, era em função do quê? Não sabemos dizer também. Tá. Sabe apenas que, pelo menos na sua avaliação, era algo irrelevante. Que daí eles... algo que não tinha... Tipo, talvez não justificasse ali a discussão que teve depois, é isso? Não entendi. É que o senhor disse que foi um motivo grátis, é isso? Tipo, dando risada, assim, zombando da minha mãe, da minha tia ali, sabe? Tá, entendi. Ok. E isso aconteceu no evento político. Isso. O que aconteceu exatamente com a sua mãe? Que tipo de agressão que foi? Ele bateu muito na minha mãe, né? Chutou. Tá, mas bateu de que forma, em que local? Ali mesmo, no estabelecimento onde foi o churrasco. Tá, entendi. Bateu nela, derrubou ela, até que ela machucou aqui a testa, chutou muito ela, a cabeça dela. Tá, chutou a cabeça dela? Pisou nela. Pisou? Tá. O senhor tomou conhecimento desse fato, ou seja, dessa agressão à sua mãe, quando? No mesmo dia, daí meu tio foi na casa que eu tava na rua de baixo e avisou que minha mãe tinha apanhado. Eu peguei e subi e passou pra ver como é que ela tava. Tá. A sua mãe, a dona Denise, chegou a ser encaminhada para atendimento médico? Sim. Ou não houve necessidade? Sim, foi. Tá. Ela ficou hospitalizada ou não teve necessidade? Ficou hospitalizada. Tá, perfeito. Esse episódio foi comunicado à delegacia de polícia? Não, porque não tinha como denunciar ele. Não tinha? Não tinha como denunciar ele. Porque se nós denunciar ele, não ia adiantar de nada, nós tinha medo. Se nós denunciar ele, ia falar que nós era os caguetas ali da região. E os outros traficantes podiam vir contra a gente. Tá. Querer botar fogo na casa da gente, expulsar a gente dali. Tá, e não tinha condição de se mudar. Tá. Lucas, você e sua família já conheciam o Wesley, então, é isso? Sim. Não foi a primeira vez que vocês se encontraram, no caso a sua mãe encontrou com ele, né? Já se conheciam. Mas não tinha problema nenhum com ele. Entendeu? Tá. Eu sempre soube que ele é sobrinho do Marcos. Tá. E nesse espaço de
O Wesley é sobrinho do? Do Marcos. O Marcos foi a pessoa que foi ouvida aqui, José Marcos Oliveira. Isso, ele é sobrinho dele. Tá, ele tem algum apelido? Quem? O José Marcos? vizinho, ele chamava ele de Marcão, só Marcão, isso. que foi referido aqui pelo Will também, né? Então é o Marcão, ok. É da mesma pessoa que estamos falando, né? Isso. Tá, ok. E nesse 1 ano e meio, 2 anos aí do episódio envolvendo a sua mãe, até o dia 5 de janeiro, que trata aqui da morte do Wesley, o que aconteceu exatamente? Que ele vinha fazendo ameaça contra mim, ameaçava pelo Facebook, dava tiro na frente da minha casa, tentou contra a minha vida, na frente da minha casa. Tá, e por que isso acontecia? Porque ele era louco, ele bateu na minha mãe Tá. e mesmo assim ele vinha e ameaçava a nós, nossa família. Tá. Então, quer dizer, a sua mãe figurou como vítima, né? E aí, por extensão, vamos colocar aqui a sua família, e ainda assim o Wesley Sim, continuou, no caso, Sim, ameaçando o senhor, e era- sua ele- mãe também. ameaçava tudo nós. Tá, tudo bem. Ele oprimia a gente. E em relação a isso, tirando aqui esse dia do fato, né? O senhor adotou alguma providência, fez uma comunicação à delegacia de polícia, ou de outro modo tentou fazer com que isso cessasse, conversou com ele, eu não sei, adotou alguma outra Como eu medida? disse pra você, não tinha como denunciar ele, fazer um boletim de ocorrência. O que nós fazia, quando eles passavam lá, dava tiro, nós fazíamos 9-0. Que não tinha como fazer um boletim de ocorrência contra ele. Ah, tá, mas teve situação em que ele deu tiro... Deu tiro na frente da minha tiro casa. Em quem? Na frente da minha casa. Já deu tiro em mim. Tá, e dava tiro, e esses tiros acertaram onde, na sua casa? Acertava a minha casa. Tá, mas aí vocês ligavam para um 90... Pra fazer denúncia anônima, porque não tinha como a gente fazer um boletim. E a Que daí, polícia se você militar- mais faz um boletim contra ele, ia saber que era nós. E como é que nós ia viver ali na comunidade, Tá. no bairro perigoso. Mas a polícia militar não foi até o local? Sim, ela passava ali, mas nunca encontrava, né? Tá, mas se foram dados tiros na sua casa, depois a polícia não passava, não conversou com você? Não, com sua por mãe? isso nós fazíamos denúncia anônima. Não, eu entendi Entendeu? perfeitamente, né? Porque se nós falamos que o cara passou que. Entendeu? E daí vão prender ele, os caras vêm, botam fogo na nossa casa, falam que nós é cagoto, falam que nós é isso. Mas quando se fazia essa denúncia anônima, que foi disso, né? O senhor disse que fazia, não identificava o endereço, não chegou a polícia até lá, não verificou que tinha os disparos? Denúncia anônima se passava na região nossa dando tiro, como se fosse na minha rua. Ah, tá, mas então... Tipo, não que eles fossem na minha casa, entendeu? Mas a polícia Era um militar 90. chegou até o local alguma vez? Passava ali. Ah, tá, Aí mas falava não teve que nós- atendimento, não verificou? Não. Tá, tudo bem então. Não Isso teve aconteceu- boletim. Isso aconteceu quantas vezes? O que você disse? Esses disparos de arma de Ah, fogo? muitas vezes. Muitas Tá, vezes. mas quando você diz muitas vezes é o quê? Aproximadamente? Tipo, umas 5 vezes já. Tá. 5 vezes que aconteceu e aí o senhor disse que tem. Perfeito. Ok, aí o senhor já explicou que comprou, melhor que emprestou uma arma de fogo do Cristiano, é isso? Uma pessoa Isso. que o senhor já não sabe dizer quem que é também, porque já foi embora. E aí no dia aqui desse episódio aconteceu o quê? No dia do fato? No dia que aconteceu com o Wesley. Isso, com Wesley. Eu estava indo no mercado, como eu já disse. E ele sacou a arma. Fez menção de sacar a arma, eu vi a arma dele. Ele estava de frente pra mim. Daí eu peguei, saquei a minha, consegui ser mais rápido, atirei sim e saí correndo. Tá. E que arma que o Wesley tinha, sabe dizer? Eu acho que era um 38, pelo que eu vi. E ele chegou a atirar? Não. Não atirou. Tá certo. Aí você saiu correndo e atirou assim para trás, é isso? Na verdade, não sei se ele atirou em mim, né? Mas eu só saí correndo. Eu atirei um tiro e saí correndo. E que a distância que vocês estavam um do outro? Uns 20 metros. Tá. 20 metros, pelo que você está indicando, lógico, né? É bem precisa, né? Mas às vezes a gente eu se acho que engana. é meio longe, né? Vamos usar Tipo- essa sala aqui. Qual que era a distância utilizando essa sala que você estava dele? Mais ou menos da porta, sei lá, ou tal parede ali. De uma ponta a outra da sala, é isso? Isso. Ou da parede de fora, assim, mais ou menos, entendeu? Mais ainda, então fora da sala tem um corredor. Mais isso? ou menos, aproximadamente isso. Tá, ok. Eu entendi. E aí você disse que atirou sem olhar, é isso? Sem olhar, saí fazer correndo. mira, e acertou ele? A minha intenção não era matar ele. Minha intenção foi só me defender naquele momento ali. É o único recurso que eu tinha. Tá, entendi. E aí acertou ele em que local do corpo? Eu não sei te dizer onde que você acertou ele, mas eu vi ele, daí eu olhei pra trás, eu vi ele caindo e eu continuei correndo até a minha casa. Tá. Esse disparo de arma de fogo, pelo que o senhor sabe agora, inclusive por informações aqui do inquérito do processo, atingiu a cabeça da vítima, do Wesley? Pelo inquérito que eu vi, sim. Em que local da cabeça? Eu vi que parece que acertou aqui assim. Na nuca? Na parte de região trás, de atrás da da... cabeça? Tá bom. E aí, você fez o que, Lucas? Foi para onde? Eu fui pra minha casa. Quem é que estava na sua casa? Minha mãe, meus Tá, e irmãos. você conversou com ela? Sim, Explicou para ela o que aconteceu? sim. Ok.
E a arma, que fim deu? Eu devolvi pro dono. Passou alguns dias, eu devolvi pro dono. E ele tinha conhecimento que você tinha utilizado para atirar no Wesley? Eu não falei nada, né? Uhum. Eu E aí ele penso- foi embora e a arma sumiu, isso? Não apresentou na delegacia? Não. Tá, perfeito. Eu fiquei com medo de me apresentar na delegacia, porque eu nunca tinha passado por isso, né? Eu fiquei com muito medo. Tá. E a arma do Wesley, que você disse que viu ele sacando? O que aconteceu com a arma do Wesley? Pelo que o povo fala ali, que eles pegaram a arma dele na hora que foram socorrer. Eles quem? O pessoal ali do bairro. Pessoas viu. Tá, mas quem que é o pessoal do bairro? As pessoas ali do bairro ali. Tá, mas sabe dizer quem? Tipo, quem falou pra mim? Isso, quem falou e falou o quê, né? Quem é que pegou? Foi um tal de Rian que pegou a arma. Gian. Rian. Rian. E quem que é o Rian? O Rian é um piá lá, não conheço muito bem ele não. Mas disse que eles andavam meio junto. Tá. O Rian pegou a arma e ele pegou por quê? Eles andavam juntos, é isso? Eles andavam junto. O motivo que ele pegou a arma, não. Acho que ele não queria deixar mostrar que ele tava com a arma, né? Chegar uma polícia e ver ele que tava com a arma. Tá. E o senhor tem certeza que ele tinha efetivamente uma arma de fogo? Sim. Tá, tudo bem. O Marcão aqui, você já disse, Lucas, ele é tio, é isso, do Wesley? Isso, tio do Wesley. Onde é que estava o Marcão nessa história toda aí? Eu não sei te dizer. Você já conhecia ele, Marcão? Sim, o Marcão é meu vizinho. Era meu vizinho. Que foi o que veio aqui, inclusive, para o seu depoimento e tal, né? Você tinha algum problema com ele? Nunca. Tá. O Marcão acompanhou isso? Viu pelo menos uma parte desse episódio aí? Do dia do acontecido? Isso. Do acontecido que o Wesley morreu? Hã? Não viu ele naquele dia? Não sei nem por qual motivo ele... Tinha outras pessoas na rua? Tinha algumas pessoas na rua. Tá. Consegue indicar mais ou menos quantos? 5, 10 pessoas? Mais ou menos isso, porque era tipo, ali é um local de comércios, né? Tem bastante comércio ali naquela rua. Movimentado? Meio movimentado. Tá certo. O Adriel, quem que é? O Adriel, que é o rapaz que estava aqui, né? Já conhecia ele? Não, conheço de vista, futebol, assim, sabe? Já vi eles no futebol. O Adriel estava lá. Eu meio que vi, eu acho que era ele, sim. Tá. E aí, porque o senhor viu ele, foi que indicou para esse testemunho? Então? Eu não indiquei ele para ninguém. Não. Porque até mesmo dizem que foi o pai dele que foi atrás do... O pai do Wesley foi atrás do Adriel para testemunhar. Mas sabe dizer como é que o Adriel apareceu nessa história, melhor aqui na investigação, no processo? Porque ele pode ter visto na hora do acontecido. Não, tudo bem, mas assim, quem é que trouxe ele? Foi a polícia que encontrou? Foi o seu advogado? Foi o senhor mesmo? Pelo que eu vi... Foi o Ministério Público? Não, eu não. Pelo que eu vi, o pai dele procurou ele, entendeu? O pai do Wesley? O pai do Wesley. Tá, quem que é o pai do Wesley? Luciano. Tá, o Luciano, ok. Conhece ele? Conhecia já? Conheço. Tem problema com ele? Não. Tá, tudo bem. E afinal, o Adriel assistiu a isso? Viu tudo ou não sabe dizer se... Não sei dizer, não tenho certeza se era ele mesmo que estava no local. Tá. No dia em que teve a audiência em que o Adriel foi ouvido, você estava solto? Ou não? Estava preso? Estava solto. Estava solto, ok. O senhor também compareceu lá no escritório do Sim. advogado? Sim? Tá. Essa história que o Adriel contou no sentido de que foi até lá para esse depoimento e tal, você estava junto, então? Junto com o Adriel, não. Não estava? Não acompanhou a conversa que ele teve com o advogado? Não. Tá, mas o senhor estava onde daí? Eu fiquei na sala do lado. Ah, tá, na sala do lado. Então não teve essa conversa com o advogado para... Eu, que eu saiba, não. Tá, que saiba não. O senhor ouviu aqui o Adriel dizendo, né? Sim. Que o advogado mandou... Sim, mas que eu tava... Nós ficamos numa sala aqui, né? Tá, tudo bem. Lucas, essa arma, o senhor já disse que ouviu dizer por terceiros que alguém pegou. Sim. Essa arma não foi localizada, né? O senhor tem conhecimento disso. Aqui não consta do boletim de ocorrência que foi feito atendimento pelo SAMU, não há relato algum de que tivesse arma no local de crime, né? A polícia deu atendimento e, pelo menos, pelo que eu verifico aqui, não tem o registro de que alguém tenha documentado isso no inquérito, né? E aí tem a versão que o senhor trouxe aqui no sentido de que ouviu dizer que terceiros pegaram, inclusive falou do tal do Rian. O senhor já tinha mencionado do Rian quando foi ouvido outras vezes? Não. Tá. Eu me lembro, não. Quantas vezes que o senhor foi ouvido aqui acerca desse fato, em delegacia de polícia, em audiência, tirando hoje? Hoje é a terceira vez, né? Tá, a terceira na vez. Delegacia, na audiência de instrução e hoje. Na delegacia de polícia, quando o senhor foi ouvido, o senhor estava preso? Sim. Estava preso? Quando foi interrogado? Sim. Tá. Quem é que fez o seu interrogatório lá?
Se recorda? Quem que era o delegado? Os policiais? É o Dr. Tito. Tá, doutor Tito. Tinha outras pessoas junto? Na sala ali? Tinha a escrivã e o advogado do lado. Se eu não. Tá, o advogado era o seu advogado. Isso, era o Dr. Alexandre. Tá, foi o senhor que contratou ele. Sim. E ele acompanhou todo o procedimento policial a partir da sua prisão, pelo menos Sim. nesse dia que teve interrogatório. Tá? O senhor conversou com ele no interrogatório. Sim. Tá? O que é que o senhor contou para o delegado quando teve seu interrogatório na delegacia de polícia, na companhia do seu advogado? Eu não vou me lembrar muito bem, mas o que eu contei foi a mesma coisa que aqui. O senhor diz aqui em suma que atirou para se defender. Sim. E essa foi a razão. Sim. Tá? Não fosse esse risco que o senhor disse que sofreu no momento, no sentido de que ele estava armado e que poderia atirar no senhor, que inclusive fez menção de sacar, o senhor teria atirado nele? Como? Se ele não tivesse com a arma, como o senhor disse, não tivesse Não, eu tinha saído correndo dele. embora. Eu vou evitar confusão, por quê? Tá, eu estou perguntando isso para o senhor, Lucas, porque conforme dito aqui, temos mais pelo menos 2 interrogatórios. Teve outro interrogatório em juízo também, né? Sim. Que foi nessa audiência. O que o senhor contou nessa audiência lá quando foi interrogado? É a mesma coisa que o senhor conta aqui ou tem diferença? A mesma coisa que eu conto aqui. Se recorda bem? Não me recordo muito bem. Tá. Eu estou te perguntando isso, Lucas, porque eu estou com o seu vídeo aqui do interrogatório em delegacia aberto e o que o senhor respondeu lá para o delegado de polícia na companhia do seu advogado tem objetivamente divergência. Né? Se o senhor quiser, eu posso inclusive selecionar os trechos e mostrar aqui. O senhor quer ver? Por favor. Tá? Coloca ali, por favor, Álvaro. Eu só vou indicar certo o movimento, mas é movimento 29.1, isso, por gentileza. A partir, deixa eu só ver aqui. Eu acho que pode ser, na verdade, para mim aparece que é o contrário o tempo. Deixa eu ver aqui. Acho que é 1 minuto e 30, 35. 1 minuto e 35. Coloca ali, vamos ver. Como disse no momento anterior, ocorreu no dia 5 de janeiro de 2019. Esse é o delegado Nas falando, suas né? palavras, o que foi que aconteceu? O cara bateu na minha mãe, chutou a cabeça da minha mãe e eu fiquei revoltado com isso aí. E o povo começou a pressionar eu, que isso foi errado e eu não podia deixar isso barato. E eu fui e matei ele mesmo. Tá, segura ali um pouco. Essa imagem do Sim, mas só que é o dia que eu fui preso, nunca tinha sido preso. Isso aí foi um momento de nervosismo ali na hora, mas. Tá, entendi. Não quis dizer que eu fui matar ele, entendeu? Tipo, posso ter me expressado bem errado ali, mas não. Tá. É que o senhor disse que ficou nervoso e por isso daí não se expressou de maneira não diversa. expressei do. Tá. Sim. Tem diferença do que o senhor contou para o delegado de polícia, né? Quando ele perguntou o que aconteceu, da mesma maneira que eu fiz aqui para o senhor o que aconteceu, com o que o senhor contou aqui hoje, em especial quanto o fato de Wesley estar com uma arma, sacar uma arma e o senhor... Não, eu não tinha contado, eu contei, daí acho que é no mesmo dia para reportagem, que eu consegui ficar mais tranquilo. Deixa eu vou só coloca ali por favor, Álvaro. Acho que 2.9 pode colocar ali. Ou 2.5 ali, que acho que tem o delegado falando para contextualizar. Essa morte da vítima Wesley, foi que horas? Em que situação que ocorreu? Umas 3 horas, por aí. 3 da tarde. O senhor estava sozinho? O senhor estava acompanhado? Sozinho. O senhor não estava na companhia de Will Carlos de Oliveira Júnior, conhecido como Gordo? Não, senhor. Não estava na presença dele? Perfeito. Como que ocorreram os fatos? Onde que estava o Wesley e onde que o senhor estava? Eu não sei dizer o nome da rua bem certinho, mas foi na esquina lá de baixo, próximo à casa dele. Vocês se encontraram? Como que aconteceu? Eu passei e vi ele e ele teve disparo. Aham. O senhor estava... Pode, só, acho que tem mais 2 segundinhos. Não. O senhor estava com um revólver ou com uma pistola? Revólver. Observou ali, Lucas? Sim. Daí a razão da minha pergunta. Sim, entendi. Você disse primeiro que matou porque ele tinha agredido sua mãe antes, que as pessoas ficaram fazendo sua cabeça, dizendo que isso não podia ficar assim e que por isso o senhor matou, atirou. E aí na sequência, quando perguntou o que aconteceu, aí a resposta do senhor... Sim, ali eu estava muito nervoso. E ali eu estava muito nervoso, entendeu? Eu não soube me expressar direito, mas realmente é o que eu contei para você aqui agora. Entendi. E aí por conta do nervosismo, então, o senhor não se expressou Sim, direito? eu nunca tinha sido preso
Nunca tive isso na minha vida, entendeu? Eu entendo, Lucas, pode ficar tranquilo, inclusive, né? Eu faço a pergunta, o senhor escuta e depois responde, e depois quando o senhor for falar também eu escuto, porque do contrário a gente não consegue, tá certo? Pode ficar quanto a isso bem tranquilo. Então não se trata aqui, na verdade, de algo diferente que aconteceu no dia dos fatos, mas sim de uma dificuldade que o senhor teve de se expressar. Sim. Isso? Tá bom. Eu não tenho aqui mais perguntas, né, pelo menos não da minha parte. Doutora Ticiane, a senhora tem alguma pergunta? Ok. Bom dia, senhor Lucas. Bom dia. Senhor Lucas, o senhor fala aqui, hoje nesse interrogatório, eu estou aqui também com teus interrogatórios feitos em outras oportunidades. O senhor fala hoje que estava, quando deu o tiro, a mais ou menos 20 metros de distância. Isso. No teu interrogatório anterior, o senhor fala que estava entre 20 a 25 metros de distância, né? Vamos lá. Eu estou te perguntando isso porque a gente tem aqui uma prova pericial. Sim. Tá? Uma prova da necropsia do cadáver do Wesley. E a necropsia, ela traz alguns elementos aqui que eu gostaria de tirar essa dúvida. Porque ela traz aqui como registros do cadáver, tá? Na verdade, escoriações, mais de uma. Escoriações abrasivas. Abrasivas é brasa, é queimar. Sim. Tá? Na região da face, do malar, da frontal esquerda, pérfuro contuso, tá aqui o próprio ferimento de arma de fogo, e escoriação no joelho e pé. E aí eu te pergunto, as escoriações abrasivas, abrasiva é fogo, é queimar, tá? Brasa. Aqui se justifica ter dado um só tiro e ter ficado até a região do rosto queimado. Como é que a gente justifica isso diante da tua fala? Eu não justificar, pode ser a hora que ele caiu, entendeu? Porque Ele caiu em cima de brasa, de fogo? não sei. Escoriação abrasiva. Mas ele não caiu, não tinha fogo, não tinha nada. Mas tem aqui, o médico legista está dizendo. Mas não tinha nada disso. Tá. Existe outro registro que eu queria tirar dúvida com o senhor, tá? Aqui, uma penetrando o crânio. O senhor, na primeira oportunidade, disse que tinha dado um tiro. Sim. No teu interrogatório judicial, perante lá no videoconferência, o senhor fala que deu 2 tiros. Sim, mas realmente foi um tiro só. E por que falou 2? Porque eu fiquei com ele, mas foi um tiro só. Ficou nervoso de novo? Foi um tiro só. Advogados te deixam nervoso? Te deixa nervoso? Porque eu não sou acostumado com essas coisas, né? Mas foi apenas um tiro. Tudo bem. O senhor não tem costume de ficar nervoso quando está na frente do teu advogado que o senhor mesmo contratou. Mas o senhor dá muita entrevista? Não. E por que o senhor fica mais à vontade dando entrevista em canal policial? Porque o senhor disse isso aqui. Sim. Eu falei mais tranquilo para a imprensa, mas sim, eu falei mais tranquilo para a imprensa, realmente. E o senhor fica tranquilo na frente de microfones, imprensa? Não. Já deu reportagem Nunca. antes? Só apenas essa primeira vez. Então, nessa condição, o senhor fala a verdade. Para o juiz e para as autoridades, não? Como eu te falei, na frente do delegado eu estava muito nervoso. Tá certo. Entendeu? Entendi. Tá certo. E aí, o senhor tem treino com arma de fogo? Nunca. Nunca? Nunca tinha pegado uma arma. Tá. Como é que a gente justifica aquele BO de 2016? BO 2016? Isso, esse que o senhor ouviu aqui, que eu falei, que eu aludi a todo tempo, em que o doutor Tito coloca o registro lá, que quando foi pegar, realmente não tinha nenhuma investigação em curso com seu nome, mas havia um registro de boletim de ocorrência na data sugestiva de 3 de novembro, 4 dias depois da tal eleição, em que o senhor figurava como suspeito, o Will também, e adivinha quem era a vítima? O Wesley. Como é que o senhor justifica esse BO? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei nem do que a senhora está falando sobre isso aí. Entendi. O único acontecido mesmo foi o dia que eu peguei essa arma, entendeu? Foi a primeira vez que eu tive contato com a arma. Esse registro de BO... Não tem nada a ver com isso. Entendi. E não existe nenhum registro... Olha só, é isso que eu queria tirar essa dúvida, senhor. Não existe, desculpa, nenhum registro de BO de nenhuma das alegações de agressão que o senhor, sua mãe, todo mundo alude. Por que vocês não têm essa iniciativa de buscar a polícia, se pelo que a gente está vendo aqui, a polícia está presente lá? Então, só uma coisa, se eu chamo a polícia e faço boletim de ocorrência, ela vai ficar 24 horas frente da minha casa para me defender? É isso. Ela ia ficar... Registro de ocorrência não se serve a isso, e o senhor sabe. Mas você sabe que é assim, na comunidade é assim, eles vão fazer boletim de ocorrência e nada se resolve.
o que a gente está vendo aqui é um monte de testemunha também com contradições. Sim. Isso também é comum em procedimentos? Não. Testemunha ficar dizendo e desdizendo? Eu vou ser bem objetivo. O senhor foi procurar o Marcos quando ele deu depoimento Nunca. aqui? E Eu aqui, estava preso? Como é que eu fui procurar o não, Marcos? na época aqui tem umas coisas que o senhor já estava solto. E aí eu queria saber que vídeo é aquele do Marcos, o Marcos escrevendo carta para o juiz, fazendo vídeo, dizendo que tudo que ele falou para o doutor delegado naquele vídeo ali não era verdade, tal. Que desespero foi esse do Marcos? Me conta que situação Eu é não sei essa. também te dizer. Entendi. E por que o Marcos saiu da região logo depois que deu depoimento sigiloso? Porque é a esposa dele que é tia do Wesley, entendeu? Daí eu acho Que é que o ela não quê? se... A esposa do Marcos Sim. é tia do Wesley, de sangue. O Hélio já tinha morrido. Qual é o medo Sim. que ela teria? Não sei te dizer. Pois é. Porque nós sempre se demos bem. Eu não tenho dúvida nenhuma disso agora, né? E aí, o que ele fala em juízo, o Marcos, é que ele, palavras dele, tá? Ele saiu corrido, perdi casa, tive que sair de lá. Vou até botar aqui, que é mais, usar as palavras ipsilíteres que ele usou, aqui em juízo. Olha, tal. Perdi minha casa, que logo depois, 6 minutos e 29. Logo depois eu perdi minha casa, minha mulher quis sair dali, eu tive que vender a casa, para a gente não ter, reticências, a gente não teve que escutar comentário mais de ninguém. Eu tive que começar tudo do zero. Se o perigo era o Wesley estava morto, por que ele depois que dá o depoimento vai embora da região? Eu não sei te dizer. Uhum. Mas ninguém ameaçou ele, como eu disse, comentários, mas ninguém ameaçou ele nada. Entendi. Tá certo. E esse rapaz aí, esse Adriel, ele foi encontrado, né? Porque a polícia não achou ele. Ele surgiu primeiro de um vídeo feito pelo teu advogado e depois ele surge em juízo arrolado pelo teu advogado. Sim. De que maneira vocês falaram o nome Adriel para o teu advogado? Quem falou? O senhor, tua mãe? Quem foi? Que eu saiba, quem foi procurar ele foi o pai do Wesley. Entendi. O pai da vítima foi procurar Adriel. Para depor, eu acho. Uma coisa assim. E qual é o registro disso aqui no processo? Eu Porque não o seu sei. Luciano nunca falou isso aqui. Entendi. E também ele teria falado para Adriel, mas não falou para a polícia. Não entendi. O seu Luciano, o pai da vítima, Sim. ele teria conclamado o Adriel, dizendo para ele ir depor. Isso eu já não sei como é que é. Mas quem foi procurar, disse que quem foi procurar o Adriel foi o pai do Wesley. Beleza. E aí, como é que o pai da vítima encontra o teu advogado para dizer... Eu não sei. Eu sei que quem procurou o Adriel foi o... Vamos lá, é teu advogado. Como é que o endereço de Adriel é? Eu não sabia de Adriel no processo, fui saber no decorrer. Você não soube que... Decorrer da instrução, sim. Mas não do E o advogado. vídeo que Adriel grava, aquela coisa cinematográfica dizendo que foi assim e tal. O senhor não estava presente naquela hora? Não, tava na sala do lado. Hã? Tava na sala do lado, se não me engano. Não, eu tô falando quando ele grava o vídeo no local do fato, com o teu advogado. Que tem uns vídeos aqui dele. Eu não sei te dizer. Não? E o vídeo do Marcão, né, do José Marcos, mandando para a justiça, dizendo, olha, eu quero dizer que o Lucas nasceu, que ele foi criado... Aquele vídeo que tem aqui nos autos. O senhor também não participou daquele vídeo? Não. O senhor também não participou da carta do Marcão, né, no movimento 237.1, ele dizendo para o juiz, juiz, apesar de não ter audiência hoje, eu quero dizer que a família de Wesley Padilha, que da vítima tal, declaro veementemente que Lucas estava sendo ameaçado. Ele fala outra situação aqui. O senhor tem alguma coisa a ver com essa carta? Não, eu nem sabia de carta alguma. Entendi. Nessa época, 20 de novembro de 2019, meses depois do crime, né, 10, 11 meses depois do crime, o Marcão já não morava ali, vizinho teu, né? Eu não sei, eu estava preso. 20 de novembro de 2019 eu estava preso. Entendi, mas tua família não. Eu queria saber se o senhor sabia, se ele ainda estava morando ali. Não sabia de nada. Tá. O Marcos, ele depõe na polícia, esse depoimento que eu apresentei aqui, né, cheio de contradição, no dia 17 de junho. 17 de junho. O senhor só é preso em 20 de agosto. Sim. Tá? Ele sai, pelo que foi dito aqui nos autos, até por ele sai da região depois, não no momento posterior. Uhum. De que maneira o senhor soube que a pessoa que te delatou foi o Marcos? Foi teu advogado que te contou? Como é que o senhor soube? Eu não soube. Como não soube? Estou sabendo agora aqui. Agora Pelo não. vídeo. No Pelo vídeo? vídeo que você mostrou. Teu advogado nunca te disse? Não. Não tenho conhecimento disso. Entendi.
Tá. E esse advogado teu, tá? O senhor, a respeito também da dinâmica do crime. O senhor disse que atirou sem olhar. Confere? Sim. E é isso, o senhor não tinha, palavras tuas, treinamento com arma de fogo. Não. Né? E o Nunca tiro peguei foi na uma arma. nuca. Como é que é uma legítima defesa cuja vítima morre com um tiro de costas? Me explica aí essa situação. Ele sacou a arma pra mim, ele estava de frente comigo. 25 metros. Ele estava mais ou menos aproximadamente isso. Ele sacou eu vi que ele sacou assim. Se ele sacou, ele estava de frente. Sim, de frente comigo. Quando Isso, ele eu sacou vi a você arma, ele aqui. estava de frente comigo. Realmente ele estava de frente comigo. Isso. Eu peguei, tirei a minha, consegui ser mais rápido com ele, atirei e saí O correndo. senhor atirou sem ver e nunca Sem manejou olhar, arma de isso, fogo. sem olhar. Tá, vamos lá. E se quando o senhor atira sem ver e pega aqui, Eu não sei o local onde pegou, pegou na nele. nuca, e pega na Não sabia do nuca, local. e o senhor diz que ele não atirou, né? Eu Ele não sei. não atira, o senhor atira. E quando ele atira, atira na nuca e ele tem marcas no joelho de queda. Pode ser, eu não sei. Então, é isso que eu quero entender. Porque eu não cheguei perto dele. Minha intenção não era matar ele. Entendi. Porque o revólver tava cheio. Se eu tivesse intenção de matar ele, eu tinha ido descarregado o revólver nele. Eu atirei e saí A correndo. necropsia, né, tem marcas abrasivas. Brasa. Sabe queimar? Sim, mas ele não. Não tava 25 metros de distância. Sim. Eu não tava perto dele. Entendi. Juro por Deus que Nunca estava no manejou céu. arma de fogo. Nunca. Juro por Deus que está no céu. Tá certo. E outra coisa também a respeito da dinâmica do fato que eu queria tirar essa dúvida. O senhor conhece o irmão do Adriel, né? Hã? O irmão do Adriel? Não. Não? Tá. O senhor viu que foi que a pessoa do Marcos, né, do José Marcos Assis Gilosa, falou aqui, né? Que o senhor e o Will eram sabidamente envolvidos em tráfico de drogas, que ele já viu matar gente, né? O senhor já esteve envolvido em alguma situação com o irmão do Adriel? Nunca. E eu não sei porque o Marcos falou isso aí sobre mim. Eu também Porque queria saber. até o Dr. Tito realmente na reportagem fala que eu não sou conhecido em delegacia alguma. É o único caso. Não tinha procedimentos em curso de investigação mesmo, não. Mas eu mostro esse BO, esse registro que ele faz, e eu queria saber o que é que tem a ver, tá? Eu com o irmão do Adriel? Eu nem conheço o irmão do Adriel. Não, do Adriel não. O teu registro. Eu estou perguntando. É outra pergunta. O senhor com o irmão do Adriel. Tem alguma. Não. Não? Entendi. O senhor sabe se o teu advogado já advogou para o Adriel Como assim? resolver o BO do Adriel? Não, que eu saiba não. Mais vulgar. Porque eu saiba que o não? Adriel é trabalhador. O Adriel não tem nenhum registro na polícia? Nenhum? Que eu saiba não. Tá certo. Outra coisa, e a última pergunta. E eu quero aqui reportar a tua fala lá na polícia. O teu advogado pergunta, né, o pós-crime, né, se o senhor está arrependido. O senhor se lembra do que o senhor falou lá? Sim. O que Eu que você estava muito falou? nervoso. Eu falei que não me arrependia, mas naquele momento eu estava muito Uma nervoso. pergunta que teu advogado Sim, eu estava fez. muito nervoso. Nunca tinha sido preso. Tá, Nunca e o tinha senhor se sido lembra do que o preso. senhor falou? Eu me recordo que eu falei que parece que eu não me arrependia. Que o senhor não Mas, estava arrependido. mas realmente eu me arrependo até hoje. Ok, sem mais, excelência. Muito obrigada. Aqui pela defesa. Obrigada, excelência. Lucas, bom dia. Foram feitas várias perguntas para você de cunho técnico. Qual que é a tua formação escolar? Primeiro grau Primeiro grau. do ensino médio. O que é abrasivo? O senhor não Não sabe sei. o que é abrasivo. Abrasivo é uma ferida que pode se considerar, pode ser gerada inclusive quando a pessoa vai se arrastando e isso causa uma sensação de queimadura. Como era o local aonde a vítima caiu? Era um tipo asfalto. Tipo um asfalto. Aham. O senhor presenciou o que aconteceu após a queda da vítima ao solo? Você foi lá verificar Não. como é que ele estava, se ele estava vivo, se ele estava se arrastando, Não. se de fato ele já tinha morrido? Não, eu apenas vi que ele caiu, eu saí correndo. Eu saí correndo, olhei para trás e estava caído. Todas as perguntas que lhe foram feitas nesta manhã e como se desenhou a primeira fase do processo antes da pronúncia, e é o teor da denúncia que o Ministério Público fez, é que o senhor, de forma deliberada, foi lá e tirou a vida do Wesley
sem que ele tivesse como se defender. Foi isso que aconteceu? Não, realmente ele estava de frente comigo, de mim assim, e com a arma, ele sacou a arma e eu peguei, consegui ser mais rápido que ele, saquei, atirei e saí correndo. Você pode não ter visto essa arma e ter imaginado esta arma? Eu vi, realmente eu vi. Na sua cabeça você viu? Não, eu vi a arma, não. Entendi. Mas você pode não ter visto, você pode ter imaginado em razão de toda a pressão que o senhor vinha sofrendo. Sim. Viu ou não viu? Eu vi a arma. Você, na sua cabeça, viu. Eu vi a arma. Certo. Por que você estava andando armado? Porque eu sofria muita ameaça por eles. Uma dessas ameaças que o senhor recebeu seria esta, via Facebook, com o seguinte teor. O senhor me confirma. Daí, seu filho da puta, hora que eu te pegar, vou deformar a sua cara na bala. Foi isso? Foi isso, ele me ameaçou pelo Facebook. Algumas testemunhas foram ouvidas e, de fato, algumas contradições aparecem aqui. Também o fato é de 2016, hoje nós estamos em 2024. Mas não há divergência entre nenhuma das testemunhas e com o seu relato, e isso já foi, inclusive, produzido em audiência, de que o Wesley atirou contra a sua vida. Sim. E contra a vida de Anderson. Sim. Sim? Confirmo, sim. Me diga uma coisa. O senhor foi ouvido no inquérito aqui, a doutora mostrou, e ali o senhor disse, eu fui pressionado, acabei matando ele. Se era por vingança, porque ele bateu na sua mãe, por que o senhor não fez antes, mais perto, no calor dos sentimentos? Por que esperou 2 anos? Porque eu não sou criminoso, não queria fazer nada pra ele. Então, não foi por vingança. Não foi por vingança, eu não queria fazer nada pra ele, eu não sou criminoso, sou trabalhador. Uhum. O senhor hoje aparece aqui em plenário para ser julgado e, no meu entendimento, não há uma divergência do que o senhor disse num primeiro momento e hoje. O senhor, quando foi entrevistado, seja pelo delegado, seja no Tribuna da Massa, o que o senhor disse? No... Que de fato matou ele? Sim, mas para me proteger. Sempre para se proteger. Sim. Nunca por vingança. Nunca. Certo. Como o senhor se sentiu quando soube que ele bateu na sua mãe, que estava tirando sarro da sua mãe por coisas que, inclusive, nunca foram mencionadas, seja na primeira fase, seja agora. Nunca foi dito porque ele tirou sarro da tua mãe. Mas ele agrediu a sua mãe. Sim. E todos confirmam. Como o senhor se sentiu? Eu me senti muito magoado, né? Mas, nada que eu peguei uma raiva dele fazer alguma coisa contra a vida dele. Certo. Durante esses 2 anos que se sucederam, o senhor não teve condição de comprar uma arma? Não planejar tive. Melhor esse crime? Não tive. Eu corri atrás mesmo dessa arma porque eu estava sofrendo muitas ameaças. Certo. Muitas. Então não houve um planejamento? Não. Nunca. Nunca planejei tirar a vida de ninguém. Quero deixar bem claro aqui, para todo mundo. Lá atrás o senhor disse que não se arrepende. E eu acho importante que hoje, que é a oportunidade do senhor se defender, perante o conselho de sentença, tenta explicar por que o senhor não se arrepende. Que sentimento é esse que o senhor tem? Não, eu me arrependo muito mesmo. Eu me arrependo muito. Naquele momento, era o calor do momento, tava muito estressado, como é que diz, muito nervoso, e eu falei aquilo, mas eu me arrependo demais do que eu fiz. Eu não queria ter tirado a vida dele. Apenas eu fiz para aquilo ali para me defender, porque era eu ou era ele. O seu sentimento é que era mata ou morre? Esse é o sentimento? Mas eu não queria tirar a vida dele, não queria matar ele, de jeito nenhum. Certo. Por que você tinha esse medo do Wesley e esse medo levou você a andar armado? Porque ele deu tiro em mim, ele me ameaçava, ele dava tiro na frente da minha casa, como eu já disse aqui. Eu não tinha paz com ele. Essas ameaças geraram o que na sua vida antes da morte do Wesley? O que aconteceu nesse período? Eu tive que parar de estudar, parar de trabalhar. Alguns dias eu não fui trabalhar por causa desses
Eu fiquei com medo de sair de casa. Não tinha como pegar ônibus para me poder. Eu não ia parar na frente de um ponto. Sendo que tinha um louco me ameaçando, ficar atrás de mim. Certo. Você mudou toda a sua Sim. vida em razão dessas ameaças. Tem familiares do Wesley aqui hoje? Não. Não. Como era o Wesley? Ele era um cara terrível. Não tem explicação para ele. Muito maldosa. Certo. O senhor tem conhecimento que o Wesley bateu na ex-mulher com uma arma de fogo no ano de 2018? Eu fiquei sabendo que daí ele foi preso. Esse foi o tipo, que ele ficou preso, essa data que ele ficou preso, tipo, nós teve a nossa paz, que daí nós ficou sabendo que ele estava preso. Certo. Porque nós não tinha paz com ele. Você trabalha desde que idade, Wesley? Desde os 14 anos. Lucas? Desde os 14 anos. Desde os 14 anos. Você trabalha com o quê? Vidraceiro, eu sou vidraceiro. Você tem filhos? Sim. Toda essa situação que você vem vivendo ao longo desses anos, quais são as consequências para você e para sua família? É horrível tá passando por isso aqui hoje. Entendeu? Foi algo que eu não quis fazer. Mas foi necessário para mim defender a minha vida. Ou era ele ou era eu, naquele momento. Você acredita que se você não tivesse tido êxito, hoje você estaria aqui? Se não tivesse, como assim? Não entendi. Se você não tivesse tido êxito de efetuar primeiro o disparo, Não, jamais. você poderia não estar aqui? Não estaria aqui. E as consequências para sua mãe, eu juntei no 479 alguns documentos que demonstram que ela é depressiva. Ela já era depressiva antes Não. disso? Ela era uma pessoa saudável. Isso, saudável. E depois disso, Depois não disso, conseguiu mais retomar a vida dela. Não. Base de remédio, Certo, ficou afastado de serviço. certo. Alguma pergunta de vocês? Doutora Ticiane fez perguntas, doutor Tiago também fez perguntas, eu lhe fiz perguntas, mas hoje é a sua oportunidade de se defender perante o Conselho de Sentença. Tem alguma coisa que eu não consegui lhe perguntar, que não foi explanada, que o senhor queira falar em sua defesa? Eu só tenho que falar que me arrependo muito do que eu fiz. Reconheço, tirei a vida de uma pessoa, mas não era minha intenção tirar a vida de ninguém. Não foi minha intenção, nunca. Antes deste fato, nunca pôs o pé numa delegacia? Nunca, graças a Deus. Depois desse fato, nunca pôs o pé numa Nunca. delegacia? Neste tempo, desde os 13 anos até a data de hoje, você só trabalhou? Só trabalhei. Satisfeita, Excelência, devolvo a palavra. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Então, acho que pode encerrar ali, por favor. Jurados, nós passamos aqui, vamos chamar assim, segunda etapa do nosso julgamento, que é a fase de debates. A gente faz um intervalinho aqui, 5 minutinhos, ou até menos do que isso, e em sequência a gente retoma aqui já com a fala da promotora de justiça, tá bom? Perfeito. Bem, jurados, retomamos a questão de julgamento, agora pela última vez. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça aqui a leitura da sentença. Lucas Felipe Rumon Quintino, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento acerca da imputação que recaía sobre o senhor. Ouvimos testemunhas, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, a promotora de justiça fez a exposição do que teria adequado a jurados e da mesma maneira também fizeram suas advogadas a seu favor. Ao final de tudo isso, as juradas chegaram a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa maneira resumida, mas que depois o senhor Lucas Felipe Rumon Quintino terá acesso na íntegra. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, o jurado chegará à seguinte conclusão. Primeira série, homicídio qualificado, isso em relação ao acusado Lucas Felipe Rumon Quintino. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, absolver um acusado, que tornou prejudicado, então, a votação do quarto e último quesito, que tratava da qualificadora. Tudo na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Ao Conselho de Sentença também foram submetidas outras duas séries que dizem respeito às testemunhas José Marcos de Oliveira e também Adriel Alves,
para que se verificasse, então, a possível ocorrência de uma afirmação falsa em juízo durante o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Em relação à primeira série de falso testemunho, quanto à testemunha José Marcos de Oliveira, o Conselho de Sentença reconheceu a existência do fato e também atribuiu a autoria à testemunha. No que se refere à segunda série de falso testemunho, agora quanto à testemunha Adriel Alves, o Conselho de Sentença reconheceu a existência do fato e também atribuiu a autoria à testemunha. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de absolver o acusado, Lucas Felipe Romão Quintino, da imputação pela qual foi pronunciado. Eu dispenso a leitura integral dos demais itens, deixando consignado aqui que, em vista também das decisões das respostas que foram dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, pelos jurados aqui presentes, ordena-se aqui o encaminhamento das duas testemunhas, José Marcos Oliveira e também Adriel Alves, agora na condição de flagranteados, para que a autoridade policial, então, lavre o auto de prisão em flagrante e dê sequência no procedimento de investigação pelo crime de falso testemunho, que, pelo menos em tese, foi aqui reconhecido pelo Conselho de Sentença. Eu dispenso a leitura dos demais itens. Curitiba, tanto pelo júri, dia 25 de janeiro de 2024. Doutora Ticiane, de sua parte, algum requerimento, alguma colocação? Doutora? Sim, Excelência, recorrer, porque a sentença, o veredito foi manifestamente contrário à prova dos autos. Tá, perfeito, nós deixamos consignado em ata e, em sequência, a Secretaria abre espaço, abre prazo para que se ofereçam as razões. Doutores, pela defesa, alguma consideração, algum requerimento? Diante disso, então, agradecendo aqui a presença de todos, o Ministério Público, as defensoras, os servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, aos próprios acusados, em especial aqui também o Conselho de Sentença, os jurados, e por fim ao público que nos acompanha, não só pela internet como aqui presencialmente, na ausência de outras considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço, obrigado.